formulário de inscrição aqui para vocês, para a gente poder disponibilizar o certificado depois. Não, você queria falar alguma coisa? É só perguntar mesmo da questão da tolerância, se todo mundo concorda em a gente dar aqui 5 minutinhos de tolerância para iniciar. E, Elaine, pode deixar que eu fico passando o formulário para você poder se concentrar melhor aqui na mediação, ok? Ok, muito obrigada. Por mim, tudo bem esperar. Eu também estou tranquilo. Bom, por mim também de acordo, né? A gente vai dar mais uma tolerânciazinha, deixa o pessoal lá entrando. Então, Mariana, esse formulário, ele diz respeito à presença dos que estão aqui, certo? Para que a gente possa colher o e-mail, nome, matrícula, e depois gerar um certificado, né? Esse encontro, ele vale horas complementares, e a gente está passando isso para justamente gerar esse certificado de horas, tanto para vocês quanto para nós que somos organizadores. Larissa, seja bem-vinda. Uau, a gente chegou a 31 pessoas. Estou muito feliz, gente. Professor, como você está bonito com essa camisa rosa? Obrigado. Hoje é o dia da piada, né? Menino veste azul e menina veste rosa. Por que o senhor não está de azul? Não foi intencional, não, mas que bom que está servindo assim. Que bom. E eu vim de azul sem ver também. Se fosse combinado, não ia dar tão certo. Pois é, olha só. Boa atmosfera do evento, viu? Vou abrir só a câmera aqui para vocês verem como eu estou feia, mas eu estou neutra hoje. Eu estou de branco. Eu sempre corro ali, dou uma juntada no cabelo, ponho um lenço para dar aquela enganada, né? Rafa. Passa um batonzinho, pendura um brinco e não mostra do pescoço para baixo. Exatamente. O short furado. Eu vou ficar com a câmera fechada. Porque vocês estão vendo uma rara aparição aqui, né? Parabéns, privilégio abaixo. Obrigado, gente, aí pelos comentários. Ô, Julinha, obrigada. Julia que tá dizendo que eu sou linda de todo jeito. Mulher, né? Eu não estava vendo os comentários, povo querido. Sim, é um pouco complicado acompanhar o chat e o vídeo ao mesmo tempo. O pessoal que vem me ajudar. Eu gostaria de agradecer, inclusive, né, desde já, que os professores se disponibilizaram e aceitaram o convite do CAPED para estar fazendo esse encontro, né? A gente sabe que são várias demandas, tanto com as aulas que estão rolando aí online, quanto com as reuniões, então
Desde já, muito obrigada pela participação de vocês e de todo mundo que tirou um tempinho, né, para chegar aqui com a gente, passar esse tempinho, debater um pouco. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar com você. Eu também agradeço bastante. Todos os lugares que eu passei, eu acho que esse é o CA mais atuante que eu já Não encontrei é? dentro de uma universidade. Eu tenho carteirinha do CA, né? A gente fica muito feliz, muito obrigada. É um sonho, na verdade, nosso, do CAPED. A gente tem uma brincadeira interna, que eu nem sei se eu falo aqui, mas esse é o CA, o CAPED mais LGBT que a gente tem, né? Porque muitos dos nossos membros são LGBTs e a gente tem pouca representação dos héteros aqui, acho que só Isaías e Socorro. Já prevejo uma manifestação. Exatamente. Não, mas nem todo mundo. Eu sempre digo que ninguém é, né? Só está. Pois é. Exatamente. Então, é um sonho nosso enquanto CAPED, né, tá realizando esse encontro e esses debates, né, era algo que eu desejava muito desde que eu entrei no curso Bem na Pedagogia, e hoje estou realizando esse sonho com essa semana linda e maravilhosa, esse professor top. Ai, que bom. A felicidade é nossa, com certeza. Oi? Só queria lembrar aqui para o pessoal que está entrando, e já já a gente vai começar, que eu vou disponibilizar no chat o link do grupo do Construindo Pontos do WhatsApp, que a gente fica mandando os links dos encontros, né, pelo Google Meet. Então, quem ainda não está no grupo, né, a gente já está no 4º dia de atividades, e ainda temos mais 2 dias, e a gente vai disponibilizando por lá, né, a gente se encontrando e divulgando isso aí, essas atividades. Exatamente. Entre no meu grupo, gente, estou muito sozinha. Pobre, eu tô vendo ali que os héteros têm a cota, né? É justo, é justo. Não, é um grupo inclusivo, né? É bastante justo. Exato. Aqui a gente encontra de tudo, gente. Então, já tivemos os 5 minutos. Gente, eu sou de humanas, não sei contar o tempo, tá? Eu tô aqui com o cronograma, ai, meu Deus, o cronômetro na mão para tentar ver aqui. Alguém pode ver isso para mim? Acho que já podemos começar, já deu os 5 minutos. Já deram para o ímpar aí de vocês? Pra ver quem começa? Tá tranquilo. Eu posso começar, Wandina? Pode sim. Tá bom, então. Agradeço. Perfeito. Bom, gente, só para checar, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Vou Então, tirar o som nesse momento para diminuir as interferências. É verdade, sim. Muito importante, sobretudo para os encontros síncronos. Ai. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todes, tá? Eu quero agradecer muito pelo convite, tá certo? Assim, me deixa muito honrado, né, tá aqui ao lado da professora Wandina, né, que é uma pessoa que eu conheci ano passado, quando cheguei aqui, né, na UFRN, e assim, né, foi como das pessoas do departamento abriram as portas, né, assim, para mim, deram boas-vindas, e isso é muito legal porque gera uma sensação de acolhimento, né, e dos alunos e alunas e alunos da mesma forma. Então, de verdade, né, assim, eu agradeço muito, né, pelo convite, por estar aqui e por estar aqui falando desses temas, né, que tanto me interessam, né, e que me deixam tão curioso. Bom, eu também quero parabenizar, né, ao CAPED pela iniciativa, eu acho extremamente louvável, né, sobretudo as estratégias, né, que vocês estão pensando, né, de continuar realizando essas atividades, né, mesmo nesse formato remoto, né, porque eu acho que esses debates eles precisam continuar, sobretudo em contextos de pandemia, né, onde desigualdades de gênero estão sendo tão acentuadas aí, Brasil e mundo afora, penso eu. Então, meus parabéns ao CAPED. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu tenho uns slidezinhos para mostrar para vocês, e aí,
como eu vou compartilhar a tela, eu não vou ver mais nada, né? Assim, então qualquer coisa vocês me dão aí um retorno, tá? Para eu poder usar bem os meus 20 minutos. Aqui estou com o cronômetro ao meu lado, tá? Então vamos tentar mostrar aqui direitinho para vocês. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí? Tudo certinho com o meu compartilhamento ou não? Sim. Sim, eu estou conseguindo ver tranquilo. Todo mundo consegue? Pois Ótimo. bem, então estamos ok, certo? Sim, sim. Tá. Eu vou compartilhar com vocês, muito brevemente, os resultados de uma pesquisa que eu concluí ano passado, né? E que foi o resultado da minha pesquisa na realidade, ela é uma parte da minha pesquisa de doutorado em História. A pesquisa, né, de maneira geral, ela procurou investigar a emergência do sair do armário, né, desse quase imperativo, né, que as pessoas LGBTQIA+, né, aprendem e necessitam lidar na vida, né, aprendem e necessitam aí, entre aspas, né, de que a gente tem que sair do armário, né, de que a gente precisa se dizer homossexual, se dizer gay, se dizer lésbica, né, numa sociedade onde o normal é ser heterossexual, né, e que você não vê as pessoas heterossexuais nesse dilema, né, de tipo, eu tenho que dizer para os meus pais que eu sou heterossexual, eu não sei como é que eu vou fazer isso, entende? Então, assim, né, eu quis entender um pouco, né, de como essa ideia emergiu, né, na cultura brasileira e quais os enquadramentos para o que ela aponta, né, daí porque o título, né, do trabalho em si, né, é a invenção do sair do armário. E uma das temporalidades do sair do armário é justamente o que eu chamo de tempo de assumir, né? E aí, tentando aqui numa abordagem mais histórica, né, não podia ser diferente, eu procurei, né, esboçar aqui, especialmente ali no final dos anos 70, meados dos anos 70, no final dos anos 70 aqui no Brasil, né, começa a se desenhar uma série de discursos que apontam para a necessidade de se dizer, de se afirmar, de se colocar publicamente como homossexual. Tá? Daí porque, né, tempo de assumir, uma dimensão que é pública e que também é privada da confissão das homossexualidades. Porque quando você se assume, você se coloca em público. Só que antes disso, você precisa, digamos assim, nessa gramática, né, que se cria, né, do sair do armário, você precisa se aceitar internamente. Daí porque que essa também é uma dimensão privada. Bom, aqui esboçando essa parte do tempo de assumir, né, eu queria compartilhar muito brevemente com vocês alguns das minhas fontes, né, de alguns jornais e revistas que eu pesquisei. Um deles foi o jornal Lampião da Esquina, né, que é tido como o primeiro jornal escrito por e para homossexuais que circulou no Brasil, né? Houve outros antes do Lampião, nós tivemos sim, né? Só que o Lampião da Esquina, ele teve assim, uma notabilidade incrível. Imaginem que ali, em 78, quando ele é lançado, ele vende cerca de 15 mil exemplares por mês, né? Então é um número muito significativo, sobretudo para um jornal, né, que se dizia como jornal de viado. E aí a revista Rose, né, que é uma outra publicação, que vai de 79 a 83, o Lampião da Esquina vai de 78 a 81, e a revista Rose, ela é tida como a primeira revista de nus masculinos que circulou no Brasil, né, e a partir de um certo momento ela se foca totalmente no público gay. A gente tem também o jornal Entender, que é um jornal que circula apenas no ano de 77, tem 10 edições e circula na cidade de São Paulo. E a coluna do meio, que é uma coluna no jornal A Última Hora, que era um dos grandes jornais brasileiros ali nos anos 70, né? E essa coluna do meio, ela era escrita pelo jornalista Celso Cury. Bom, investigando essa documentação, pessoal, eu concluí, né, de que havia uma preocupação, né, que ela vai se tornando cada vez mais comum em escrever sobre as homossexualidades, né? No seguinte sentido, peraí, já tive muita gente aqui escrevendo sobre os homossexuais. Agora a gente quer escrever. Agora a gente quer se dizer. Agora a gente quer usar a primeira pessoa do singular ou do plural para poder escrever a nossa história, né? Nós queremos grafar a nossa existência a partir de um discurso autoral mesmo, né? Só que aí, um dos problemas era, né, quem eu sou, né? O que eu sou? Por quê?
Porque a partir de então, essa palavra, né, homossexual, ela vai passar a ser mais usada. A palavra gay também passa a ser mais usada no final dos anos 70. Na realidade, ela é traduzida do gay nos Estados Unidos, né? Tanto é que nessa tradução, a gente encontra muitas vezes a palavra gay aportuguesada, né? G-U-E-I, gay mesmo. Bom, e aí, essas pessoas, né, elas percebiam, né, que sentiam um desejo por pessoas do mesmo sexo, mas não sabiam muito o que é que elas eram, né? Daí que uma das coisas que se colocam como obrigatórias naquele momento era justamente isso, né? A gente precisa conceituar essa prática, né? E alguns desses periódicos, a literatura também, né? Nomes na literatura como romancistas e contistas como João Silvério Trevisan, Darcy Penteado, né? Nos contos e na literatura que escreveram naquela época, eles se preocupam muito em descrever o que seria essa homossexualidade, quem é o homossexual. E aí eu trago para vocês, muito brevemente, né, o trecho deste artigo escrito pelo Celso Cury, né, onde ele diz o seguinte: a palavra gay e seu significado têm causado controvérsias. Por que intitular alguém que sofre pressões da sociedade e vive às escondidas com medo do que vão dizer a seu respeito quando descobrirem sua situação sexual? A aplicação dessa palavra entre nós, brasileiros, é realmente um tanto irreal. Porém, nos Estados Unidos e Inglaterra, ela tem uma razão de ser. Nos dois países, de uns tempos para cá, a alegria e o orgulho de ser um homossexual é coisa das mais contundentes. Eles se assumiram e foram assumidos pela sociedade. Portanto, existe um motivo para tanta alegria. Empregados em grandes empresas ou exercendo profissões liberais, os americanos e ingleses não mais se envergonham de sua condição. Muito pelo contrário, fazem questão de se declararem homossexuais e, quando possível, usam broches com frases do tipo glad to gay ou gay is good. Então vejam assim, né, em um parágrafo, o tanto de menção que a gente tem sobre uma problemática que passa a ser então muito frequente, né, que é essa de se assumir, que é essa de se dizer, que é essa de se afirmar e se colocar como homossexual, né, de se dizer publicamente, em praça pública. E aí vejam, né, que vai se desenhando uma forma de se dizer em que você não diz só para sua mãe, você não diz só para o seu pai, você não diz só para sua família, você diz para quem está lá fora também, tá? E aí, assim, quem é Celso Cury, né? Celso Cury, ele está em São Paulo, né? A gente não pode perder isso de vista, né? O Lampião da Esquina, ele é produzido onde? No Rio de Janeiro, ele tem uma sucursal em São Paulo, né? A gente tem o quê? A revista Rose está ali no Paraná. A gente está falando de grandes centros, certo? Tá, especificamente, né, Curitiba, no Paraná. E aí a gente já começa a perceber uma coisa, né? Esses discursos, né, eles são produzidos por pessoas brancas, né? São produzidos por homossexuais de uma classe média, certo? Então, a gente tem que começar a entender esses recortes, né? Porque, assim, quem diz que a gente tem que se assumir? Por que diz, né? E esse porquê diz é fundamental, porque naquele momento, final dos anos 70, estava emergindo um movimento homossexual no Brasil, né? Então, assim, você só tem um movimento homossexual se as pessoas se dizem homossexuais. Para que esse movimento ele se constitua, é necessário que as pessoas vistam uma identidade. Daí por que todos esses discursos se encontram no sentido de dizer o seguinte: as pessoas precisam se assumir, a gente precisa reivindicar direitos. E a gente não pode reivindicar direito por causa de 2, 3 pessoas. Então a gente precisa ter um grande contingente de pessoas se assumindo. Daí porque se constrói toda uma fábrica, né, digamos assim, do se assumir. Porque, assim, quando a gente olha para as fontes que estão circulando naquele momento, várias delas vão sinalizar para a importância desse ato de visibilidade, certo? Bom, e aí, né, diante dessa inconstância das pessoas não saberem, tá, o que é que eu sou? Porque, olha só, imaginem o seguinte: uma pessoa que está no interior do interior de um estado e que sente determinados desejos que ela sabe, né, que não são condizentes com a normalidade dali da sociedade. Ela sabe que tem aquilo, ela sabe que geralmente se fala de maricas, viado, né, não entende muito. E aí, um dicionário sexual que circula ali em 1981, para ser mais específico, né, ele vai trazer conceitos, né, definições para uma série de palavras, né. Homossexual é uma delas, né.
homossexualismo, né, para ser mais correto, né, o ismo aí designando doença. E aí, no vocabulário, no conceito específico de homossexualismo, né, como é dito lá, é dito o seguinte, vejam vocês, há longo período de luta interna para a autoaceitação do homossexual, seja ele masculino ou feminino, ativo ou passivo, ou indiferente, aceitando as duas posições. É um universo muito vasto, com inúmeros fatores e origens, né? Então, veja só, né, o que é colocado aqui, uma luta de autoaceitação, né, seja ele masculino ou feminino. Essa luta de autoaceitação, ela está acontecendo ontem. Ela está acontecendo, sobretudo, na esfera privada, né? E quando eu falo dessa esfera privada, eu estou falando aqui de uma relação de si para consigo. É algo que é tramado, né, na própria psique do indivíduo. É algo que ele vai pensando e vai refletindo e vai internalizando e vai jogando, né, ali nos seus próprios pensamentos, certo? Então, a gente não pode perder de vista que esse assumir, né, quando ele é fabricado ali, ele tem tanto essa dimensão do que é interno e do que é externo, do que é privado e do que é público. Bom, e aí, corroborando, né, um pouco já do que eu encontrava, eu entrevistei um senhor, que hoje ele tem seus 60 anos, né? Na época da pesquisa, eu acho que ele tinha uns 57, enfim. E ele me disse o seguinte sobre a juventude dele, né, ali, como ele era adolescente nos anos 70, né? E ele narra seu processo de descoberta. E ele fala o seguinte para mim. Inclusive esse rapaz, ele é de Campina Grande, tá? Na Paraíba. Ele fala assim, ó. Eu me descobri homossexual. Essa palavra nem existia no meu vocabulário e acredito que na maioria das pessoas que se sentiam atraídos pelo mesmo sexo. Vejam, ele está dizendo que essa palavra nem existia no vocabulário dele. Na mais tenra idade, criança mesmo, com 8 anos, 9, e eu percebia na minha inocência, entre aspas, que eu era diferente da maioria dos meninos. Muitas vezes eu não aceitava essa condição. Ora, aqui, né, aparece mais uma chave de leitura para a ideia de que, assim, nem sequer essa palavra circulava no momento no Brasil. Era possível que a gente encontrasse, sim, teses nas academias de medicina ou mesmo no direito, que associava a homossexualidade à doença, geralmente teses da endocrinologia, ou trabalhos do direito que vai associar a homossexualidade com delinquência, certo? Mas o termo em si, no vocabulário das pessoas, era um termo ainda muito novo, né? E aí isso passa a se tornar cada vez mais comum, né? Nas publicações, né, e nas fontes, de maneira geral, que eu tive acesso. Bom, a partir de um determinado momento, né, essa questão ela se coloca de maneira super exposta. Imagine vocês, né, que nesse conhecido Lampião da Esquina que eu falei aqui, na segunda edição do jornal, circula um texto chamado Assumir-se Por Quê? E aí, naquele texto, né, que foi escrito por João Antônio Mascarenhas, uma das maiores figuras do movimento homossexual no Brasil, ele vai elencar 12 razões pelas quais a gente deve se assumir, né? Só que aí, depois eu posso divulgar, a gente não tem muito tempo, né? Mas eu queria destacar que, assim, essa palavra assumir-se, né? E assumir-se homossexual é uma prática que eu li, né? E eu acho que ela pode ser lida a partir do dispositivo de confissão, né? Que é esse dispositivo de confissão, conforme estudou Michel Foucault, né, como um conjunto de práticas, né, que circulam numa sociedade num determinado momento e que incitam as pessoas a se dizerem sexualmente, a colocar a sua dimensão privada, né, em público, a dizer o seu desejo e a dizer de novo, né, como se confessasse, né, como se necessitasse da visão, da opinião do outro que vai receber, né, aquela confissão. Dentro do Lampião da Esquina, né, só para vocês terem uma ideia, isso gerava tensões entre os jornalistas, porque um dos jornalistas era o Agnaldo Silva, conhecido autor de novelas, né, que ele era contra esse negócio das pessoas terem que se dizer homossexuais, né. Já outros jornalistas, mais ligados ao movimento homossexual, eram favoráveis, né, a essa ideia do assumir-se,
né? Quer queira que não, sinaliza para uma dimensão política, justamente pelo que eu tinha colocado aqui, da vinculação, né, desse discurso e da necessidade, né, melhor dizendo, com o movimento homossexual no Brasil. É uma necessidade mesmo de se assumir. Bom, e essa revelação de si para quem se é? Como isso acontecia? Como é que as pessoas passam a se dizer, né, homossexual? As pessoas passam a se dizer, primeiro, quando elas vestem um conceito. Quando elas entendem que existe um conceito chamado homossexual, né? E esse conceito, uma vez lhes apresentado, é um conceito que elas vão perceber assim: ah, olha, eu sou isso. Eu sou isso aqui, né? Entende? A importância da linguagem, a importância da palavra, a importância da conceituação, para que esses indivíduos passem a existir. E eles vão passar a existir como? Se vendo nas páginas daquelas revistas, se vendo na página daqueles livros, né? Então, eles vão ter que se aceitar, digamos assim. E aceitar-se é um gesto privado, né? E aí eu queria destacar, já finalizando, o protagonismo de Nina Fock. Quem é Nina Fock? Sabe aquela sexóloga lá do Serginho Groisman que faz o maior sucesso, né? Pois bem, era a Nina Fock do momento, digamos assim, né? A Nina Fock, ela era uma sexóloga, né? Uma conselheira sexual, né? O termo era esse. Da revista Rose e de várias outras revistas que eram publicadas pela Grafipar, que é uma grande editora ali do Paraná que vai, nossa, produzir várias e várias revistas de caráter e teor sexual, né, naquele momento ali dos anos 70, 80. E muita gente vai escrever para Nina Fock, né, numa sessão de título muito significativo, chamada Confidências, né? E nessas confidências as pessoas, né, escreviam suas cartas e tinha a resposta da Nina Fock. A gente não pode perder de vista que as cartas selecionadas para constar na seção Confidências, né, atendiam a interesses da publicação, a interesses da revista Rose. E aí eu selecionei, só para vocês terem uma ideia aqui, algumas dessas frases que circulam no final dos anos 70 e que dizem do drama dessas pessoas de viverem essa obrigação que vai sendo colocada a elas de se expor publicamente. Vejam, devo me entregar completamente, assumir de vez a homossexualidade, dizia um leitor de São Paulo. Outro de Recife, já sofri demais e ainda sofro, pois meus pais não sabem do meu problema. Outro de Ouro Fino, ou outra, enfim, tenho certeza de que sou homossexual. Estou apaixonado por esse rapaz, mas não tenho coragem de assumir. E esta outra é ótima. Afinal, como eu devo assumir? E o principal é isso. Devo assumir ou não? Bem, pessoal, diante dessa breve exposição que eu fiz aqui para vocês, eu queria que a gente pensasse o seguinte. Do mesmo jeito que a gente aprende a ser homem, a ser mulher, a ser viado, a ser sapatão e tudo mais, a gente aprende também a se assumir, né? A gente aprende que a partir de um determinado momento da vida a gente vai ter que chegar, vai viver esse drama, né? E assim, esse drama, né, ele está tão intrínseco, né, que é como se fosse algo assim da natureza, mesmo que tenha um braço, uma perna, né, como se fosse um órgão do corpo, né? Tem que ter aquele momento de aceitação. Só que a gente está obedecendo a enquadramentos sociais, né? Isso é também aquilo que a Guacira Lopes Louro chama de pedagogias da sexualidade, né? Um conjunto de normas que circulam numa determinada sociedade e que faz com que a gente se perceba, né, e se coloque como portador de uma certa sexualidade. Daí a gente pensar, existirmos, a que será que se destina, né, como diz a música, ou melhor, a quem será que se destina? Por quê? Né? Porque houve todo um interesse, inicialmente do movimento homossexual, depois do neoliberalismo, nos anos 90, né, da ideia de que, por exemplo, gay dá dinheiro, lá nos anos 90 vai ficar ainda mais forte, que era preciso que as pessoas se assumissem, né, cada vez mais as pessoas saíssem do armário. Só que aí a gente vai começar a perceber, né, que quem está saindo do armário são pessoas brancas, são pessoas de classe média, né, são pessoas que habitam os grandes centros urbanos. De repente, né, se vincula uma homogeneização do sair do armário, como se isso fosse igual para todo mundo, né, e tudo mais. Só que, na realidade, né, a depender do local, a depender do contexto, a depender do tempo, né, esses dramas, né, eles são vividos de maneira diferente. E há sempre, não se engane, né, relações de poder, como vai dizer o Foucault, né, que norteiam essa política identitária, né? Porque se assumir é uma política identitária.
Não estou dizendo, gente, que a gente não deve se assumir, ou que a gente deve se assumir, não estou fazendo uma prescrição aqui, não. Eu estou mostrando em que momentos, né, digamos assim, esse discurso apareceu e para o que ele aponta, né? E a teoria queer, particularmente, eu acho que ela ajuda muito a pensar essas questões, né? Por quê? Porque para a teoria queer não importa não importa definitivamente a identidade que vai se construir. Importa isto sim desconstruí-la, importa isso sim ver as suas condições históricas de emergência, importa isto sim ver se em vez de libertar, ela não está aprisionando os sujeitos em, por exemplo, uma categoria que é ser homossexual assumido. Então, tá, eu sou um homossexual assumido, então eu me comporto de uma determinada maneira, eu me comporto de uma determinada forma, né? Daí porque eu, né, coloco aqui, para a gente encerrar, e nos debates, é claro, eu posso responder as dúvidas e colocações de vocês, essa frase do David Halperin, ele é um teórico queer da Universidade de Michigan, e aí ele diz assim, né, não é possível pensar o armário como uma experiência da liberdade. Por que será? Ele usa essa frase. É uma frase bem forte, né? Também tive resistências a ela. Talvez até tenha, ainda hoje, né? Porque quando a gente pensa outros contextos, né? Ele está pensando aí Estados Unidos. Mas a gente não pode perder de vista isso, né? Será que o armário, ele realmente liberta a nossa sexualidade? Ou ele aprisiona, né, a nossa sexualidade em determinados enquadramentos, em determinados marcadores? É um pouco dessas questões que eu queria colocar aí para vocês e, mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade de diálogo. Estou por aqui, vou interromper o compartilhamento agora da tela. Muito obrigado. Então, gente, como é que vocês preferem fazer? Vocês querem fazer algum comentário ou alguma pergunta agora, ou a gente segue para a fala da professora Wagner e após a gente fecha com todas as colocações? Acho melhor, né, deixar as perguntas para depois. Não? Sim, eu também acho. concordo. As coisas se atravessam, né? Isso. Então, pode seguir, professora. Ok. Assim como o Paulo, agradeço demais o convite. Tenho tido a felicidade de estar com o CAPED, acho que desde que eu cheguei na UFRN, eu tenho tido a oportunidade de ter pelo menos alguma fala junto com vocês. Isso é um carinho muito grande. Isso é muito bom. E aí, eu pensei a minha... Oi? A gente agradece essa oportunidade. Querida. Eu pensei em fazer, eu conversei com a Elaine, né? E aí eu pensei em fazer uma fala um pouco mais geral, de forma que a gente consiga render a conversa depois da fala e tirar dúvidas, enfim, inclusive pensar outras possibilidades de conversa. E aí eu pensei na fala bem mais direcionada ao momento que a gente está vivendo hoje e pensar por que discutir gêneros e sexualidades na educação, na escola, de forma mais específica. E por que, então, falar de gêneros e sexualidades? Para quem já foi minha aluna sabe muito bem que eu sempre vou dizer que essa discussão, ela estará na escola, eu querendo ou não, porque isso significa falar da vida. E a gente não deixa as vidas da gente em casa para poder ir para a escola, né? A gente se educa no nosso cotidiano, a partir das diversas oportunidades, dos diversos artefatos culturais que nos atravessam no dia, né? Numa música que a gente ouve, na novela que assiste, na propaganda, no filme, na conversa com alguém, enfim, a gente vai se produzindo enquanto sujeitos ao longo da nossa existência. E aí, a gente está vivendo um momento histórico em que fazer a discussão sobre gêneros e sexualidades, mais especificamente pensando no atual governo, tem sido um grande desafio, né? A gente tem tido desaprendizagem, se é que tem jeito de a gente brincar com isso, né? A gente aprende, inclusive, o que não fazer, tendo as nossas falas tolhidas. E aí, pensar o que é gênero, o que é sexualidade, o que é sexo biológico, às vezes está parecendo uma coisa repetitiva, mas eu tenho percebido que vale a pena falar, mesmo que seja rapidamente, que compreensão
a gente está tendo sobre isso. A gente pensando num determinado grupo teórico, felizmente se afastando aí do que o governo, nesse momento, vem compreendendo. Então, de uma forma muito simples, a gente poderia dizer que os gêneros são as formas como a gente se enxerga, as sexualidades, os nossos desejos, e o sexo biológico seria o sexo de nascimento. Mas aí a gente pensa no que aprendeu aí com a Judith Butler, e na verdade a gente vem aprendendo com outras feministas, que tudo isso faz parte de uma construção social e cultural. Então, os gêneros são produzidos, a sexualidade é produzida, e o sexo biológico, apesar da negação de alguns grupos, também ele é produzido. Quem disse que o pênis é sinônimo de masculinidade, que é o resultado sinônimo de ser homem? E quem disse que a vagina representa a mesma coisa para se dizer que é mulher? Na verdade, tudo isso é uma construção, né, a partir, inclusive, de uma construção vocabular. Tem um cara que alguns já me ouviram falar também, que é o Wittgenstein, que ele vai falar que a linguagem produz as coisas de que se fala. Então, a gente produz também o sexo biológico. Então, a partir do momento que a criança está sendo gestada na barriga, que a gente tem hoje aquela ridiculeza daquele, como é que chama? Aí fugiu, eu não anotei, me veio a cabeça agora. O dia de descobrir o sexo. Isso, obrigada, chá de revelação, né? Fugiu. Então, e aí eu tenho brincado bastante com algumas colegas, inclusive da universidade, que a grande revelação, se é que a pessoa está querendo, vai acontecer depois que a pessoa decidir o que ela quer ser. Depois que a pessoa se enxergar enquanto sujeito na sociedade, né? Esse estado de revelação é mais que nada uma construção do sexo biológico. E aí, por que falar disso, né? Porque a partir do momento que a gente nega, realmente estão falando, é muito engraçada a história da revelação. A gente nega essa ideia de negar a discussão sobre gêneros e sexualidades e o sexo, mesmo biológico, é uma tentativa de contenção do corpo, né? É uma tentativa de policiamento e enquadramento do nosso corpo em determinados limites que a sociedade foi definindo. E não é uma sociedade qualquer que definiu isso, né? É uma sociedade machista, composta por homens brancos, na maioria das vezes de classe média alta. E aí, essa contenção do corpo, nesse momento histórico que a gente está vivendo, ela está extremamente pautada num discurso religioso que está se tornando um discurso político. Né? Essa contenção dos corpos sempre esteve vinculada, Paulo com certeza estudou muito mais que eu sobre essa questão histórica, mas sempre esteve vinculada à questão da religião. O que nós podemos ou não podemos fazer com o nosso corpo. E aí, a partir desse discurso religioso, se lança a mão do discurso biológico, para poder dizer que nós nascemos de determinada maneira, que Deus criou o homem e a mulher. E aí, se a gente quiser sacanear um pouco mais, a gente pode dizer, então, que Deus é queer, né? Porque a gente tem lá, na Bíblia, dizendo que o homem e a mulher foram feitos à sua imagem e semelhança. Então, a imagem e semelhança de um único ser, ele seria homem e mulher. Então, a gente não poderia dizer que ele é uma coisa e outra coisa, né? Então, a gente poderia aí pensar esse Deus que é queer, se a gente fosse pensar, inclusive dentro da própria religião. Mas não é isso que acontece, né? Esse discurso lança mão de tolher, sobretudo, as sexualidades, desde o início, né? Mesmo a gente pegando aí essa construção religiosa da existência de apenas homens e mulheres, definidos pelo sexo biológico, a gente tem um enquadramento, que aí vai na direção do que Paulo estava falando, né? Do enquadramento heterossexual. Nós podemos pensar a nossa sexualidade
apenas na junção do corpo homem e mulher. E a gente vai vendo as justificativas, né? Isso justifica, inclusive, pela anatomia do corpo. Aí vamos combinar, né? Se tem uma coisa que não impede o ato sexual, é a anatomia. Se a gente está falando de prazer, definitivamente a anatomia do corpo não vai nos impedir de sentir prazer de forma alguma. Pelo contrário, né? A gente consegue diversificar as possibilidades do ato sexual e as possibilidades de prazer, que são infinitas, a gente sabe disso. E aí, pensando um pouco mais sobre esse nosso momento, e aí eu tenho a infelicidade do novo ministro da Educação ter o meu sobrenome, né? Chega a dar ojerias, assim, da gente pensar que uma pessoa daquela tem o mesmo nome que a gente, o mesmo sobrenome, mas daqui a pouco eu me retrato com isso. A gente hoje está com um ministro da Educação que sustenta a sua fala dentro da religião. Ele é um pastor, né? E aí, um pastor, inclusive, vinculado a uma universidade presbiteriana. E aí eu trouxe uma pequena fala dele que eu acho que vale a pena para a gente pensar o quanto que essa tentativa de aprisionamento está chegando nas escolas, né? Ele diz em uma das falas dele durante um sermão, o seguinte, não sei se o pastor faz sermão, durante o culto, durante a fala dele, já deu para ver que eu não sou religiosa, né? E ele diz o seguinte: para contribuir ainda mais em termos negativos para uma prática totalmente sem limites do sexo, veio a questão filosófica do existencialismo, em que o momento é o que importa. Não importa se é A, B, se é homem, se é mulher, e se é esse, se é aquele, se é velho, se é novo, não interessa. O que interessa é aquele momento. E aí, ele continua dizendo: é isso que estão ensinando para nossos filhos na universidade. E a gente fica pensando, né? A gente tem um ministro da Educação que acha que nós passamos o tempo todo discutindo as sexualidades, os gêneros. Vamos combinar que ele acha que a gente faz muito pouco, né? Porque a gente faz tudo isso e faz muito mais, porque como eu acabei de dizer, quando a gente discute tudo isso, a gente está discutindo a vida. E nós aqui, como professoras, sobretudo, a gente tem que discutir a vida. É impossível a gente não falar sobre o nosso corpo, sobre os nossos desejos, sobre a nossa forma de compreender a vida, da gente produzir os nossos modos de vida, né? E aí, ele fala mais uma coisa que leio para vocês e continuo. Ele fala: o mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. E isso foi trazendo muitas dificuldades, porque agora a gravidez indesejada não é mais um risco. Ele segue falando várias asneiras, né? E aí a gente vai percebendo o quanto os nossos desafios na educação vêm crescendo, né? De pensar o quanto a ideia desse governo, né, que Foucault fala também, citado por Paulo também, né, que ele chama de governo a conduta da pessoa, a condução da conduta da pessoa. Então, a gente tem isso muito acirrado com uma ligação maluca, na verdade, né, da sexualidade. A gente pode dizer que aí quase uma obsessão pela sexualidade. E aí, seguindo mais um pouco, agora chego mais na centralidade do que eu queria trazer para a minha fala, que somos nós mulheres. Os corpos das pessoas são cerceados, de uma forma geral, né? A sexualidade das pessoas é cerceada, as compreensões de gênero são cerceadas. E aí, o corpo da mulher continua aparecendo ainda como o corpo mais cerceado. E aí a gente vai pensar nas diversas mulheres que nós somos, né? E aí a gente tem que pensar num conceito, que é o conceito de interseccionalidade, que a gente vai pensar que atravessamentos são importantes da gente pensar, enquanto professoras que somos, né, ou que serão, o que estão fazendo com esses corpos? Por que estão cerceando esses corpos? O corpo da mulher branca de classe média é cerceado como o corpo da mulher negra, como o corpo da mulher pobre, como o corpo da mulher moradora de rua, da mulher encarcerada, da mulher trans.
Então, esses corpos estão sendo cerceados. Eu vou colocar foco aqui agora, já no final da minha fala, nos corpos das mulheres, pensando sobretudo nesse momento de pandemia, o que tem acontecido com as mulheres nesse momento de pandemia. E aí, aqui fica um convite também já para a gente pensar estratégias para que a gente possa contribuir com um lugar de fala para essas mulheres nesse momento de pandemia, sobretudo. Em outros momentos também, mas mais neste momento. A gente tem aí cerca de 50% de aumento da violência doméstica. E aí eu estou falando de uma violência doméstica que foi notificada. Com certeza, essa violência é ainda muito maior. Quem são essas mulheres que estão silenciadas e que estão sofrendo em casa? E aí, esse cerceamento do corpo, sobretudo da mulher, ele acontece não só tolhindo a mulher de fazer coisas por meio físico, não só pela violência física, mas sobretudo pela violência psicológica. As mulheres têm assumido a maioria das tarefas domésticas em casa, se não assumindo todas, como sempre fizeram, só que agora a coisa está muito mais pesada, né? E aí a gente pergunta, e por que essas mulheres assumem essas tarefas domésticas? E aí algumas pessoas podem dizer, elas assumem porque elas querem. Não, né? Seria muito cruel a gente dizer que as mulheres assumem um lugar de subjugamento, um lugar de sofrimento, porque elas querem. Elas assumem esse lugar porque houve uma produção discursiva que produziu modos de ser mulher dessa forma. E que essa produção ela é antiga, né? E que a gente tem muita dificuldade de se desvencilhar dela. Outras pessoas já me ouviram dizer isso, mas eu vou repetir. Eu tenho colegas feministas que têm livros que vão escrever sobre feminismo, que atuam no movimento feminista, e na hora que chegam em casa, elas assumem outra posição de sujeito. Uma posição de sujeito de submissão. Mas ela dá conta de falar sobre aquilo. Então, por que essa mulher não mudou? Porque ela não quis? Com certeza não. É porque essas relações de poder são muito fortes ainda na nossa sociedade, né? A gente tem muita dificuldade de assumir posições de sujeito em que a gente consiga ser 100% alguma coisa. A gente sempre vai ter várias posições de sujeito ao longo da nossa vida. E aí, algumas delas foram colocadas para nós como verdadeiras e como fixas para nós, né? Como a mulher com obrigatoriedade de ser mãe, de cuidar do lar, com objeto sexual, com determinados tipos de emprego que são subjugados, com determinados tipos de emprego que o salário é mais baixo. Tudo isso é uma produção. Vejam como o nosso corpo está sendo produzido todos os dias, né? E ele é produzido, inclusive, como um projeto de governo que a gente está vivendo agora, quando a gente tem a Damares, né, que a gente citou lá no início da conversa, dizendo que menina usa rosa e menino usa azul, né? E eu e Paulo fizemos uma trocadinha hoje aí sem nem perceber, né? Então a gente vai vendo que a gente vai criando, felizmente, algumas rupturas, que não são rupturas fáceis, né? Então esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui nesse momento já faz parte da gente romper com algumas coisas que são seculares e que a gente ainda tem muitas coisas que são muito próximas do que as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós viveram, dependendo de que mulher é essa que eu estou falando, né? Então, a gente pensar que a gente tem que lutar todos os dias é uma coisa extremamente cansativa. Infelizmente, mas a gente ainda não está podendo parar de lutar. A gente ainda vai ter que dar a mão uma para a outra e continuar nessa briga para que a gente dê conta de modificar ainda muita coisa que a gente já conseguiu, né? E aí, a gente volta para a ideia do título da nossa conversa hoje, né, de pensar isso na educação. E aí falo mais uma fala lá do ministro da Educação, trago mais uma fala, que ele fala que é preciso rigor e severidade na educação das crianças, para que elas não se desvirtuem, para que a gente tenha homens e mulheres, famílias heterossexuais. E aí pego um gancho para falar dessas famílias heterossexuais. Famílias heterossexuais que abandonam seus filhos e filhas, né? E abandonam
Eu não estou dizendo de um abandono, de deixar na rua, de deixar num abrigo, não. Porque isso, no abrigo é extremamente legítimo, na rua não é legítimo. Porque poderia dar para adoção. Agora, você tem um abandono em vida. E esse abandono em vida, ele é sobretudo feito por homens também. Os homens abortam as crianças, que eles vão lá e votam contra o aborto, todos os dias. Quando ele simplesmente vai lá e fala para o juiz que, infelizmente, ele não tem como pagar a pensão. Quando ele simplesmente chega em casa e não olha para a cara da criança. É a mãe que é responsável por tudo isso, né? É responsável porque ela assume a responsabilidade. E ela está fazendo mal com isso? Não. Muitas delas vão estar felizes fazendo isso. Mas nem por isso a gente tem que assumir esse peso. E exatamente por isso a gente não pode deixar que homens continuem decidindo sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, né? E aí, a gente, já finalizando, pensando aí, só fazendo uma retomada, pensando nesse silenciamento que colocam sobre o nosso corpo, esse silenciamento da nossa sexualidade é também para nos impedir de estar na rua com a mesma liberdade que os homens. Homens andam na rua sem camisa. Agora, nós mulheres, quando não usamos sutiã, e eu sempre falo que não uso, e todo mundo, outro dia uma aluna, foi muito engraçado que uma aluna falou, professora, eu já percebi, pessoal, é isso, né? É a coisa da liberdade mesmo, com o corpo da gente. A gente precisa, infelizmente, continuar insistindo nessa liberdade. Os homens não podem decidir sobre os nossos corpos. E é importante que a gente também dê conta de insistir com as nossas companheiras mulheres, de tentar olhar a vida de outra forma, de uma forma que ela sofra menos. E às vezes esse sofrimento ele não é percebido. Né? Então isso é importante também da gente pensar que estratégias a gente pode criar para que essas discussões cheguem na escola o quanto antes. A escola é extremamente importante para a formação do sujeito. E a gente ajuda a produzir essas mulheres, que a gente poderia aí chamar de mulheres empoderadas, né? Com as nossas ações, com as nossas falas, com os nossos comportamentos como professoras e professores. Então, a gente consegue fazer algumas mudanças. E essas mudanças na sala de aula, elas são percebidas, sim, felizmente, inclusive anos depois. Quando você recebe uma mensagenzinha hoje, a internet nos permite isso, né? De alunas minhas que me mandam mensagem, professora, enfim, consegui separar. Enfim, assumir a minha homossexualidade aí na fala de Paulo, né? E aí, eu acho que eu já devo ter cumprido com o meu tempo. Eu vou ler, para finalizar aí, para a gente continuar a conversa, uma poesia só um minutinho, da Conceição Evaristo, que vai falar muito sobre esse movimento que a gente tem na nossa história, do lugar que nós ocupamos como mulher, que lugar nós estivemos e que lugar a gente está hoje e onde a gente ainda pode chegar. E sigo lá. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelos caminhos empoeirados, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida e liberdade. Obrigada por me ouvir. Engasguei. Bom, gente, algumas pessoas já estão saindo, parabenizo pelos professores, né?
A fala dos dois foram maravilhosas. E a gente tem algumas inscrições aqui, começando com Júlia. Julinha, você tá aí? Fala aí com a gente. Oi, tô aqui, tá ouvindo? Sim. Sim, conseguimos ouvir você. Eu queria primeiro agradecer ao professor e à professora, foi muito rico. É, Não, só queria comentar mesmo, né, a fala da professora Wagner, quando ela fala que um pênis não pode determinar o que é ser um homem. Porque recentemente eu vi um vídeo, não sei se vocês conhecem, eu não sei falar sobrenome, a Rita eu não sei falar isso. E ela fala: se um homem estiver entrando no ônibus e ele perder o pênis na catraca, ele vai virar uma mulher? Não vai. Então, como que um pênis e uma vagina determina toda uma existência, sabe? Eu acho bem interessante essa colocação dela e como a gente tem que ser enquadrado. Então, ou você é isso, ou você é aquilo, e a partir do momento que você é isso, no caso de ser uma mulher, você tem isso aqui que você pode fazer. Se você sair daqui, não vai dar certo. É só isso que é designado a você, pronto e acabou. E para o homem também, enfim, e a gente é o tempo todo podada. Então, enquanto menina na escola, você senta com a perna fechada, você come desse jeito, você não pode comer muito, porque se você ficar gorda, você não vai arrumar um namorado, nenhum homem vai te querer. Você não pode usar esse tipo de roupa, você não pode cortar seu cabelo curto, porque senão vão achar que você é sapatão, e Deus me livre acharem que você vai ser sapatão. É o tempo todo, tem que ter unha grande, tem que fazer a sobrancelha, tem que se depilar, tá. E o homem não pode chorar, ele não pode brincar com as meninas, ele não pode brincar de boneca. Eu sinto isso, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, e ele é uma criança, assim, né? Tipo, uma criança, ele não tem gênero definido, ele não tem nada, ele é uma pessoa. Eu não sei o que ele virá a ser. E as pessoas ficam, mas ele não pode usar rosa, mas ele não pode usar essa chuquinha no cabelo. Ele tem um cabelo muito grande, muito cacheado. E fica caindo no olho. Então, eu coloco tiara, eu coloco Maria Chiquinha, e as pessoas ficam, pessoas da família, pessoas da rua. É o tempo todo, qual é o nome dela? Como é o nome dela? Eu falo, é Bento. E aí as pessoas ficam, Bento? Então não é uma menina? Eu digo, não, é Bento. Mas as pessoas, elas insistem. Então, enfim, só o comentário. E eu fico lutando contra isso, mas é bastante difícil. E eu já ouvi até que você está estimulando o seu filho a ser gay. Ele vai ser gay, a culpa vai ser sua. Tipo assim, ele vai ser um criminoso e a culpa vai ser sua, né? Olha o que você está fazendo de errado. A professora quer comentar alguma coisa sobre? Eu acho que o que a Júlia trouxe é algo que, sobretudo, as mulheres vivem, né? Como as meninas estão comentando aí no chat. Esse enquadramento do que é ser homem, do que é ser mulher. Quando a gente pensa no sexo como uma construção histórica, a gente pensando nas pessoas trans, inclusive não interessa qual é o sexo biológico. Né? Hoje em dia a gente tem visto com um pouco mais de frequência os casais trans, né, que têm filhos gerados pelo casal, e aí a gente vai vendo que tem gente que entra em parafuso, né, acha que realmente a gente está chegando no fim do mundo, e se o fim do mundo é isso, que bom para nós, né? A gente está se sentindo muito mais acolhidas nesse momento, como pessoas que não querem enquadramento. E é isso. Muito bem, obrigado. Felipe, você ia falar também? Isso. Primeiro eu queria desejar boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Felipe, eu sou aluno do 6º período da Pedagogia, no curso presencial da UFRN. Também faço parte da gestão atual do centro acadêmico, né? Construo essa luta de 2020 junto com meus colegas que estão aqui. Queria deixar como reflexão, né, para os professores e a professora comentar sobre a questão do entrelaçar entre política e educação.
E aí eu vou falar assim de uma situação específica, né, do quanto a educação é vista como muitas vezes por ser a educação pública, né, por ser um lugar de participação social, de interesse político, né, a questão da campanha de 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e daí que ele usa uma fake news, né, relacionada a gênero e educação sexual nas escolas para falar sobre a mamadeira de piroca, entre outras coisas que fizeram com que a sociedade se chocasse bastante, né, com relação a tudo o que aconteceu. E daí eu queria que os professores comentassem, né, a professora Wanda e o professor Paulo, sobre a questão da escola, né, a participação da sociedade dentro da comunidade escolar e o quanto é importante que a gente esteja acompanhando o que acontece lá dentro, justamente para que essas fake news não se espalhem de forma tão horrenda, né, e que a educação sexual na escola, o quanto ela é importante para que as crianças elas tenham essa oportunidade de conhecer sobre vários assuntos. E também gostaria de agradecer a participação dos dois, né, porque vemos aqui uma mulher e um homem que trazem e carregam consigo tanta representatividade para a gente, né, e para as mulheres do curso, e que é um espaço muito importante, e fico muito feliz de ver mais de 43 pessoas participando, né, dessa discussão, né, é a primeira semana LGBTI da pedagogia, e fico feliz de ter tantos colegas e amigos participando mesmo desse debate. É isso. Muito obrigado. Acho que a gente podia, de repente, permitam-me a ideia, fazer blocos, como geralmente, né, a gente acontece. É só uma ideia, claro, imagina. Eu não sei muito como que é a ideia dos blocos de perguntas. Alguém me ajuda? Eu acho que é no sentido de todo mundo fazerem as perguntas agora iniciais e aí eles respondem de acordo com o que forem organizando, né, nos seus pensamentos. Acho que é isso. Acho que poderiam ser 3 perguntas e aí eles respondem e aí vai seguindo. 3, correto. Ok. Em seguida a gente tem aqui Paula, eu e Sara Campos, né? 3 pessoas na fila. Paulinha? Oi. Boa tarde. Oi, boa tarde. Pode comentar, querida. Então, pegando um pouco o gancho da fala da professora Wanda, né, que ela fala sobre o cerceamento, né, da mulher, da vida da mulher, e essas mulheres são mães que estão a educar filhos também cerceados, né, sexualmente falando, e a minha ideia, assim, o que eu ando pesquisando, ando pensando por que há tanta repressão a essa sexualidade na infância? Esses corpos infantis que são, sim, sexualizados desde a infância, porque têm as suas necessidades, né, têm as suas particularidades, e ainda assim a escola tem um certo receio de tratar certas atitudes, certos olhares, né, assim, que o professor tem que ter e tem que observar na criança enfim, essas situações que vêm ocorrendo, até pela educação sexual mesmo, né, para tentar educar essas crianças desde a primeira infância, desde a educação infantil, onde se há uma negação da sexualidade da criança, e por que a gente poderia fazer para melhorar um pouco essa situação. Legal, Paulinha. Bom, agora eu mesmo me inscrevo. Você ainda está anotando, né, professora? Vou deixar a professora ali anotar para poder... Não, pode falar. Estou anotando. Dou conta. Então, também pegando esse gancho, né, da educação sexual, e uma fala muito interessante que você colocou, que a professora falando, né, hoje vai ser abusada, que o professor, ele não tem como deixar a vida fora da sala de aula, e a vida traz essa questão da sexualidade das pessoas e dos corpos, né?
E aí, uma das propostas que eu tinha, quando eu estava pensando com o João Sol sobre essa semana LGBT, é justamente o se pensar professor e se pensar LGBT, porque a gente tem uma identidade, seremos, pelo menos eu espero, não sei vocês aí que estão solteiros, mas eu espero ser uma professora casada, né? E nós temos essas identidades e como que a gente trabalha isso em sala de aula, né? Porque há todo esse discurso do governo de que nós queremos influenciar os meninos e as meninas, que nós temos esse papel de cercear os corpos. E como fazer quando o nosso próprio corpo não segue esse padrão? E como também desconstruir esse padrão com as crianças, né? Fazendo esse trabalho de educação sexual na escola, né? Agora eu abro para a Sara Campos, que está aí. Opa, boa tarde, tá me escutando? Boa tarde, estamos escutando sim. Pode falar, querida. Meu nome é Sara, eu sou aluna do primeiro período do curso de CIT e queria primeiramente parabenizar pela iniciativa. É realmente uma iniciativa muito boa, interessante, porque apesar de se tratar de pessoas universitárias que já têm uma idade mais avançada, ainda existem pensamentos muito fechados sobre essas questões de homossexualidade, etc. Então, eu pontuei diversas coisas, mas eu vou entrar aqui em duas que eu achei muito interessantes, por serem coisas que eu senti na minha infância. A questão da binaridade dos gêneros. Por exemplo, vocês mencionaram, não lembro qual foi o professor, mas mencionaram que a questão do chá de bebê, por exemplo. Sempre há uma coisa assim meio superestimada sobre ser menino ou ser menina. E isso acaba meio que influenciando a gente no desenvolvimento, a criança no desenvolvimento. Por exemplo, você nasce e você cresce com aquele pensamento, menino ou menina, e você não expande seus horizontes de certa forma. Não lhe é ensinado isso. E você acaba meio que crescendo com um pouco de preconceito, um pouco com a cabeça fechada para poder pensar em outras possibilidades. Outra coisa também que eu achei muito interessante foi a questão da Bíblia que foi mencionada. A Bíblia ela é muito utilizada para explicar pensamentos e ideias homofóbicas, porque grande parte da sociedade interpreta a Bíblia de uma forma muito conveniente e tendenciosa, de forma que satisfaça a maioria, a família tradicional brasileira, como a gente conhece, né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de pontuar. Bom, o nosso primeiro bloco de perguntas está atualmente encerrado. A gente vai abrir para o segundo depois das falas dos professores. Pode começar, Paulo, fica à vontade. Tá bom, então, obrigado. Bom, acho que essas perguntas, né, elas me parecem se encontrar, né, na questão da escola, né, dos desafios, né, do docente, da docente, lidando aí com essas questões em sala de aula e dentro da escola. Certa vez, né, um professor me contou uma história que era o seguinte, eu já disse isso em sala de aula para quem foi meu aluno, talvez já tenha escutado. De repente, você faz a chamada e você pergunta, Igor, e Igor se levanta e diz, eu não sou mais Igor, eu sou Mariana, né? E aí, o que é que você faz? Né? É um completo desafio. Por que é um completo desafio? Né? Porque, sobretudo, nós ainda hoje temos currículos que não tratam dessas questões. Porque imaginam que são questões que não merecem um lugar ao sol, né? E que são questões atravessadas, né, por essas questões aí também de religião e tudo mais. E só para vocês terem uma ideia, geralmente, onde eu sou chamado a falar, sempre vem essa questão do que fazer em sala de aula. E aí eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu acho que a primeira questão, né, acho que vai um pouco do debate, assim, de compreender do que a gente está falando aqui. Porque você não pode intervir se você não conhece. É complicado você intervir
né? Se você não tem, assim, um conjunto de leituras introdutórias, né? Ninguém aqui está falando que você vai escrever uma dissertação sobre isso, não é isso não, tá, gente? Mas é educar o teu olhar para, do mesmo modo que você estuda teorias pedagógicas, você também tem que estudar isso, né? Porque, como o Wagner colocou, isso está na escola, né? É a vida está na escola, está no chão da escola, está no teto da escola, está na arquitetura das escolas, né? Escolas que tantas vezes segregaram, né? Escola de menino, escola de menina, roupa de menino, roupa de menina, e por aí vai. Então, acho que em primeiro lugar, a gente deveria, assim, procurar estudar um pouco, né, do que a gente está falando, né? E aí, assim, o que é gênero, o que é sexualidade, e o que é escola? O que é a sala de aula, né? Definitivamente a gente não tem mais aquela coisa, né? Não pode mais pensar daquela forma, né? Uma educação prescritiva, mas uma educação que problematiza, né? Tem um exemplo significativo, né? É justamente quando aquele corpo estranho, né? Para usar um termo da Guacira Lopes Louro, né? Aparece na sala de aula, né? E às vezes aquele corpo estranho, né? É o gancho para você trabalhar determinadas questões. Quer ver como isso acontece? Eu não sei se vocês já assistiram aqui uma série chamada Merli, que tem no Netflix. E aí tem um determinado momento, né, que chega um rapaz na sala de aula, é uma turma de ensino médio já, gente. É uma aula de filosofia, né, e ele tem trejeitos considerados femininos. E aí ele muda a aula e vai falar, né, do conceito de performatividade em Juritibata. Estamos lidando aqui no exemplo com adolescentes, evidentemente, entende? Mas o que acontece? Há situações contextuais que eu acho que a gente pode puxar, né? Por exemplo, quem aqui já foi meu aluno lá na história, né, no ensino de história, sabe que dentro de uma aula, de um tema de história, você pode deslocar e dar um outro foco, e dar um outro enquadramento, né? Quando, por exemplo, a BNCC coloca que você, né, tem que dar conta lá da chegada dos portugueses, dos europeus no Brasil. Ora, aquele livro didático ali que tu usa, certamente aquele livro não vai trazer as mulheres no Brasil colônia. Por mais diverso que ele seja, ele vai trazer homens. Mais homens, né? Vai trazer homens negros, alguns homens indígenas, predominantemente homens brancos, né? Trará poucas mulheres. Então, isso já seria um tema de debate, né? As mulheres na sala de aula. Já é uma questão para você, professor, professora, né? Pensar, né? Porque, assim, as mulheres, elas ainda elas não respondem sequer, as pesquisas mostram a sequer 10% dos livros didáticos de história, entende? Então, eu acho, né, que é um pouco disso, assim, de começar a educar o olhar. E, assim, certa vez, né, e eu digo isso aqui para vocês também, uma aluna, assim, ela era do PIBID, numa universidade que eu fui conversar com os alunos, e ela disse assim: professor, a gente está lá fazendo uma ação na escola, tal, e eu queria muito trabalhar essa questão, porque tem demanda, tem alunos que são LGBT e tal, mas eu falei com a diretora e ela não deixa, entende? E aí, o que é que eu faço? Né? E aí, vocês... É super válido, né, gente, esse questionamento, porque, assim, a gente está num tempo de vigilância, de constante vigilância. Nós, professores, estamos sendo vigiados em todos os lugares. Então, assim, o que eu tenho sugerido, né, de repente, no caso lá do componente, né, de história, da matéria de história, não seria, né, vamos supor, né, dada essa situação de vigilância, de medo, sobretudo quem está em escola particular, né, eu já dei aula em escola particular, sei bem como é isso, não seria você, de repente, parar uma aula e dar uma aula sobre gênero no Brasil República, digamos assim, né? Mas você pegar um recorte daquela aula, uma determinada aresta, e poder abraçar aquele tema. Não colocando no quadro que o tema da aula vai ser esse, né? Se de repente não te derem essa oportunidade. Mas aí é aquele professor que ele é artista, né? Ele também se vale das estratégias, ele também se vale, de repente, de uma pergunta, né, que uma estudante faz, e daí ele sinaliza para outras possibilidades de explicação, ele sinaliza para outras visões, para outras formas de compreender, né? Vejam só, né, os filmes para crianças, né, os filmes da Disney, se a gente pega de 20 anos para cá, a gente tem uma mudança super significativa, né, nos filmes da Disney, né? Hoje nós temos heroínas que, inclusive, não lutam mais para ter o seu príncipe encantado,
Nós já temos heroínas sozinhas. E isso é super significativo, né? Porque quando o Wagner falava, por exemplo, né, dessas obrigações do ser mulher, né, e disso, do que é ser mulher, dessa pluralidade, né? Então, mas que me inquieta muito, né? Como ser mulher é atravessado pelo discurso do amor romântico, né? Como isso é forte ainda, assim, né? Eu tenho uma amiga que, tipo, ela, há uns 3, 4 anos atrás, ela virou para mim e disse: Paulo, eu tô com 25 anos, Paulo. Mulher tem prazo de validade, eu ainda não tenho ninguém, não tive nenhum namorado, entendeu? Então, assim, né, claro, né, depois eu fui doutriná-la, né, aspas, entende? Mulher, calma, entende? Mas eu acho, gente, que vocês podem começar um pouco por aí. Não vai haver receita. Não existe receita. Porque cada sala de aula é diferente. Cada aluno, cada aluna é diferente. E você mesmo, professor, professora, você se transforma ao longo dos anos letivos. E a tua aula se transforma porque o teu público é diferente, né? Então, assim, eu acho que o ideal, né, é isso que vocês estão fazendo aqui, primeiramente. É começar a conhecer, né? E daí a conhecer, né, associar com outras leituras e pensar mesmo em possibilidade de praxis, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Seguindo aí um pouco a ordem do que foi falado, o Felipe coloca sobre as questões políticas. E é impossível a gente pensar a escola sem pensar as questões políticas. Quando entra um governo, e aí estou falando não só do governo federal, mas estadual, municipal também, mas em especial o momento que a gente está vivendo do governo federal, a pasta que mais recebe atenção no início do mandato é da educação. E a atenção não tome aí como uma questão que vai ser boa ou ruim, né? Mas ela recebe atenção. E por que ela recebe atenção? Exatamente pela grande possibilidade de, a partir do currículo, a gente produzir determinados tipos de sujeito para atender determinado tipo de sociedade. Então, se a gente viu durante a campanha desse governo aí, a gente evita o nome até para não passar raiva, desse governo aí, trabalhando com fake news, para nós aqui, que estamos numa discussão como essa, está muito claro que tipo de governo a gente iria viver por 4 anos, e por isso tanto a gente resistiu e a gente continua resistindo. A ideia de pensar, ele falou do kit gay, e falou diversas atrocidades durante o governo dele, e obviamente as pessoas que não concordam com esse governo vão ter que ser resistência. A gente não tem uma outra estratégia. Infelizmente, eu, pelo menos, tenho certeza que vou continuar discutindo as questões de gênero, sexualidade, sexo, desejo, amor, desamor, na sala de aula todos os dias. A gente conversa sobre isso todos os dias nas minhas aulas. E a gente conversa sobre isso porque a gente conversa sobre a vida. Eu, particularmente, que trabalho com currículo, vocês sempre me ouvem dizendo, né, que para mim currículo é vida. Porque é a produção. E aí eu penso o currículo não como conteúdo escolar. E aí eu sei que eu tenho um grupo aqui que seria capaz de recitar, porque eles fizeram isso comigo no final da disciplina, né? Currículo é tudo e qualquer coisa que ensina alguma coisa a alguém. Então, aí eu já passo para a segunda fala da Paula, que ela fala como melhorar essa situação, né? Da gente pensando lá na educação infantil. Por que vão tentar... nós somos acusadas aqui, né, de doutrinadoras, né? E, na verdade, a gente luta como uma doutrinação antiga, né? Contra uma doutrinação que quer transformar os corpos em unidade. Mas o corpo não é unidade. Eu cansei de ouvir aí, já respondendo a pergunta de baixo e volta sobre como nós que temos corpos que não se enquadram na sala de aula, como lidar com isso, né? E aí, junto com a questão da educação infantil, de pensar que os nossos próprios corpos são resistência. Eu ouvi várias vezes, assim, nossa, você é lésbica, mas que bom, né? Porque passa desapercebido, nem dá para saber que você é lésbica. Aí, obviamente, né, como eu não dou conta, como professora, muitos anos, a pessoa acaba ganhando uma aula, né? Vale aula, né, que chama isso. E aí, essa coisa das marcas no corpo, elas
eu vejo como uma liberdade. Né? Como eu disse que eu tenho a liberdade de não usar sutiã, eu acho que qualquer um tem que ter a liberdade de andar purpurinado se quiser. Se quiser ficar no armário, vai ser feliz dentro do armário. Né? Quer usar um armário de vidro, seja feliz nele também. Porque senão a gente vai criando outros enquadramentos. E cada enquadramento que a gente cria, a gente vai contra a política da liberdade que a gente está falando. Então, para a gente dar conta de lidar com isso, eu tenho que ser a professora que hoje está casada com uma mulher. Porque eu não me enquadro. Né? Às vezes as pessoas falam, você é lésbica? Eu disse, não. Eu sou Wandner e eu ainda tenho uma sorte, né? Eu tenho um nome queer. Meu nome não diz, dentro do enquadramento, se seria de um homem ou de uma mulher. Foi um presente que eu tive de um cara extremamente machista, violento, desgraçado, que foi meu progenitor. Foi a única coisa boa que ele fez. Escolheu um nome estranho que me faz caber exatamente onde eu gostaria de estar, como um corpo estranho, né? Então, eu acho que Paulo falou uma coisa que é bacana, a gente não tem regra nenhuma, né? A gente tem que ter sensibilidade. E eu acho que nós, como professoras, temos a obrigação de estudar. A gente não pode aceitar só o senso comum, senão a gente aprende com uma madeira de piroca, com kit gay, a gente aprende por aí. E aí, essa sensibilidade, para que a gente dê conta de trabalhar nessas escolas que ainda cerceiam muito a liberdade, infelizmente ainda tem que ser pelas beiradas. Nós fizemos isso no PIBID. Não deixa trabalhar com gênero e sexualidade, já a gente trabalha com a família. Dentro da escola, a gente tinha famílias que não se enquadravam, de homens e de mulheres. Pronto, chegou a família, ops, não queria falar, mas eu sou obrigada, né? Então, a gente cria estratégia. Infelizmente, a gente criar, a gente se performar como professoras todos os dias, para que a gente dê conta de lidar com situações que ainda a sociedade não deu conta, né? E, por fim, deixa eu ver, a Sara, né, que coloca sobre a binaridade de gêneros aí, né, que a Bíblia, ela traz falas extremamente complicadas. E aí, se a gente começa a compreender o que eu vou dizer aqui, eu não sei se esse grupo vai se chocar, mas eu também não ligo muito para isso, né, para mim a Bíblia é só um livro de literatura, escrita por homens, que inventaram uma história. Como a gente tem as outras histórias várias. A história é escrita por nós. E as interpretações criam outras histórias. Tanto que a gente pega a própria Bíblia e a gente tem leituras, cada uma diferente da outra, de acordo com a religião, de acordo com as crenças, de acordo com as experiências e de acordo com o que você quer. Quando você coloca na boca de um pastor homofóbico a Bíblia, ele vai lá e pensa uma frase, transforma essa frase numa verdade. Então, ele cria um conjunto de verdades, uma rede de verdades, que vai fazer as pessoas acreditarem. Por uma coisa que a Judith Butler fala, né, que ela chama de citacionalidade, né? A gente vai citando a coisa, citando. Isso não é à toa. São as incidências que a gente vai encontrando nos enunciados que a gente ouve, que a gente vai criando discursos. Infelizmente, a gente também cria discursos de resistência, né? Eu acho que esse momento aqui, a gente está fazendo isso brilhantemente, né? Só pelas perguntas, a gente vê que as pessoas já têm um olhar sensível para modificar o que está pronto aí, e que parecia acabado, mas não está, né? Isso. Obrigada. Bom, meu fone de ouvido aqui pifou, estou no alto-falante normal. Ainda tem a Socorro e Viviane e Aline, elas ainda estão por aí? Socorro? Oi, alguém me ouve, me vê? Eu? Escuto sim. Oi, gente, família toda aqui assistindo, inclusive as calopsitas. Gente, dizer que é um momento maravilhoso, Paulo, morrendo de saudade de você. Professora Wandner, que eu nunca paguei disciplina, mas morro de vontade.
Diz o povo aí que eu sou hétero, não sei, ainda estamos para decidir isso, né, Elaine? Mas, gente, dizer que é um momento muito maravilhoso, a gente ter esse momento para estar discutindo, para estar se colocando, para estar expondo esse tipo de situação. Eu aqui em casa sofro com esse tipo de coisa. Por exemplo, as minhas unhas, né? A pessoa fala assim, nossa, isso não é unha de mulher que cuida de casa. Eu falo, não, é porque eu não sou mulher e nem cuido de casa, porque realmente eu não cuido de casa, não cuido das crianças, não de forma diretamente, como uma mulher deveria criar, né? Inclusive, por meu companheiro, eu sou taxada como sapatão, ele já disse que eu sou sapatão, eu digo, tudo bem, então, se eu sou homossexual, você também é, porque quem vive junto com homossexual é homossexual também, né? Segundo suas diretrizes. E dizer, gente, que é uma luta constante, principalmente para a gente... aparece aí. Principalmente para a gente que é educador, né? Essa criatura aqui que está do meu lado, a minha filha de 7 anos, ela fala que não quer casar. Mãe, não quero casar, não sei se eu quero casar, eu tenho que casar. Eu falei, não, você não tem que casar se você não quiser. Mas eu tenho que casar com quem? Eu falo, você que sabe. Então, o pai, que é super machista e tudo mais, ele acha que a UFRN está colocando na minha cabeça que eu tenho que ensinar minha filha a ser sapatão, né? Ela fala, vai varrer o quarto. Ela, não vou varrer não, manda o Eduardo, que ele sabe varrer também. Então, assim, a gente enfrenta tudo isso, como se taxar alguém de lésbica ou de homossexual fosse um xingamento, uma coisa assim de outro mundo, fosse demonizar uma pessoa. E eu passo muito disso aqui na minha casa, até por colegas também, por não ser mulherzinha, por não saber fazer bolo, né? Não saber cozinhar. E acho que 90% das pessoas que eu mais sou apaixonada não são heterossexuais, assim, pessoas que eu amo, que eu admiro, assim, que eu tenho no fundo do meu coração, são pessoas maravilhosas. E uma vez eu cheguei a brigar com um colega desse, porque a gente chegou no RU e ele chegou e me apresentou assim, essa é Socorro, a minha amiga hétero. E eu, hã? Por quê? Desculpa, gente, a palavra. Porque, porras, tu tem que dizer pro pessoal que eu sou hétero, gente. Eu sou uma pessoa. Eu não chego e falo, olha, isso aqui é fulano, meu amigo gay. É meu amigo. Então, dizer, gente, que quando a gente tem momentos como esse, tão abertos, tão gostosos, tão maravilhosos, pra gente estar expandindo os nossos horizontes, expandindo os nossos olhares, e dizer que esse pessoal aí que fica se preocupando em colocar taxinha rosa, taxinha azul e roupinha, e dizer que mulher que cuida de casa, mulher não pode ter unha grande porque tem que varrer casa, entendeu? Que homem não pode lavar louça nem lavar roupa porque tem culhão. Dizer que isso não tem nada a ver. As tarefas aqui de casa são feitas por homens. Nós, meninas, a gente brilha, né, Mônica? A gente é dessas. Então, assim, e dizer que não é fácil, não. As pessoas, elas romantizam muito. Nossa, não, gente, é uma luta constante, é todo dia, é briga mesmo, entendeu? De conquistar esse... Ei! A pessoa... É uma briga diária, é uma briga constante, e eu admiro muito, assim, quando eu tenho um professor lindo e maravilhoso como o Paulo, que é... Oh, meu Deus! Oh, Jesus! Né? E dizer que, assim, nem todos têm... Tira esse bicho daqui. O pessoal fala de meritocracia, dizer que todo mundo tem oportunidade. Não é verdade, a gente sabe que algumas pessoas elas têm um pouco mais de oportunidade do que outras, né? A gente não vê uma grande gama de homossexuais negros, de mulheres homossexuais negras ocupando grandes cargos. Mas dizer que nós estamos aqui para garantir... Tainá, eu lhe vi, viu, sua linda? E dizer que a gente está aqui para lutar junto e para garantir mesmo que todos os nossos colegas tenham esse espaço. E dizer que é muito importante, para além de qualquer coisa, gente, parar com essa... Eu não sei, eu me incomodo muito em taxar, ai, fulano é lésbica, fulano é gay. Parem de fazer isso. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas é algo que me incomoda. Outro dia, a pessoa aqui, que mora aqui, que divide casa comigo, conheceu um amiga minha trans. Aí falou, nossa, mas nem parece que é. Eu digo, mas não é, não. Não é uma menina que virou menino, não é um menino que virou menina, é fulano, entendeu? Porque tem que estar na cara, assim. Então, como eu não uso muito maquiagem e tudo, então, nossa, você parece sapatão. E sapatão tem estilo agora, tem carimbo, sabe? Então, dizer que
eu adoro esses momentos, assim, apesar de ser carimbada como hétero, mas eu sou uma apaixonada um beijo, gente. Sai, não, eu quero te ver depois, antes de sair, porque eu tô apaixonada pelo seu cabelo. E dizer que estamos aí. Se a Mônica quiser casar com uma menina, ela vai casar, porque ela faz o que ela quer, que a mamãe tá aqui pra isso. E não vai varrer casa, né? Gente, beijo. Era só essa colocação mesmo para dizer que é muito importante a gente começar a trabalhar essa desconstrução desde cedo. As minhas meninas adoram brincar com trator, e elas ganharam o trator no Dia das Crianças. Tratores azuis, inclusive. Bom, tem Viviane ainda. Viviane? Eu não sei se ela saiu. Oi. Oi, amiga. E ainda, estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Arrasou, era uma pergunta. Já foi falado um pouco sobre isso, mas que eu também queria comentar que não só a gente se colocar neste lugar de ser um professor que vai problematizar isso, de ser um professor que vai trazer isso, que é já da vida dessas pessoas para a escola, como também é difícil a reação das pessoas da escola com isso. Quando eu trabalhei com o meu colega Laison, que estava aqui agora há pouquinho, está na disciplina que eu deveria estar, lá na escola, a professora, ela sempre trazia coisas assim. Nós tivemos muita sorte. Eu digo que foi um encontro de consciências. Porque a professora, ela sempre... ela não trabalhava só com conteúdo português, matemática, ela sempre trazia as coisas da vida e ela comentava com as crianças. Isso. Inclusive, certa vez, nós estávamos com as crianças... as meninas tinham uma caixinha de esmaltes, que era coletiva, elas pintavam unha, e um dia no intervalo a gente estava lá na sala, e as crianças começaram a pintar as unhas e queriam pintar a unha do meu colega. E ele é homossexual. Ele aceitou logo de cara, né? Pintaram, era um vermelhão lá, lindo. E outra criança, o outro menino, que era do 5º ano, ele deixou pintar a unha dele também, porque ele viu que Laison também tinha deixado. Naquele momento, a gente ficou se olhando, né, e refletindo sobre isso. Só que depois que pintou, depois que pintou, eu perguntei, e aí, qual é a sensação? Aí ele disse, nenhuma, não mudou nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Aí tudo bem. Fomos para o intervalo, daqui a pouco chega ele revoltadíssimo. Meu Deus, isso não sai. Como é que eu vou para casa assim? Sabe? Então, a gente ficou refletindo sobre como isso não está nas crianças inicialmente, né? E é colocado. A gente pensa que depois que ele saiu para o intervalo, alguém viu, alguém falou alguma coisa, e ele ficou se sentindo constrangido com a situação. E também em relação a isso, o meu colega, ele também falou, eu não me importo, mas agora eu vou para casa com a unha pintada. Apesar de não me importar, eu fico preocupada com a reação das pessoas na rua. A gente sabe que existe uma situação de violência. E não é uma coisa comum, que deveria ser. A gente passar a ver as pessoas como elas querem usarem o que elas querem usar, da forma que elas querem sair na rua, mas existe ainda o medo, entendeu? E essa professora, que ela era bem diferente, assim, na escola, pelas coisas que a gente conversava, pelas coisas que ela trabalhava na sala de aula, pela forma que ela fazia, era uma professora que nós percebíamos que a equipe da escola tratavam diferente. Tinha um certo receio com ela, às vezes, eu não sei um preconceito, mas vou usar essa palavra. Eu não tenho outra palavra para definir, mas às vezes a gente percebia que ela era vista de uma forma diferente, sabe? Por ela levar essas questões,
essas questões de gênero, às vezes as questões de racismo, bullying, essas coisas já eram mais bem vistas, mas as questões de gênero, todas essas coisas, quando um menino gritava que estava com medo de uma barata, ela dizia que não tinha problema, que ele tem medo e tal. Então, ela era vista diferente pela equipe da escola. Para além da gente tomar essa consciência e levar isso para as crianças, esse enfrentamento da escola, porque a escola ainda é muito eurocêntrica, ainda é muito difícil. E lidar com isso, eu acho que, já foi falado, inclusive, sobre essa questão, mas lidar com isso, eu acho que também é uma dificuldade imensa hoje para o professor que quer fazer as coisas dessa forma, diferente dentro da sala de aula. É um pouquinho difícil. Muito bem, a gente ainda tem a fala do João, só para fechar esse bloco. João? Oi, boa tarde, todo mundo. Eu queria puxar assim um pouco a fala de Socorro, antes de fazer a minha pergunta, que realmente, de certa forma, não deveríamos ligar para rótulos, mas eu percebo que, infelizmente, ainda precisamos nos preocupar com esses rótulos por conta da posição política que temos na sociedade, por conta da importância política desses rótulos. Então, quando eu falo que sou um homem transexual, isso traz uma carga que, infelizmente, ainda é importante. E eu digo infelizmente mesmo, porque eu queria muito poder ser simplesmente João em qualquer lugar. Mas eu não posso. E isso não se estende somente a mim, mas a muitas outras pessoas. Não precisa nem ser LGBT. Uma pessoa negra, ela tem uma importância em se declarar negra aí, mesmo que ela não queira em muitos momentos. E a minha pergunta vai justamente sobre a questão da transexualidade, né, da transgeneridade na escola e de um olhar de vocês, professores, para quais estratégias devem ser tomadas. Assim, claro que vocês não podem ditar, né, mas quando você vê uma criança e existem, assim, indícios de que ela possa ser trans, ou então ela mesma se diz uma pessoa trans. Geralmente a criança não vai entender o conceito de trans, né? Mas ela pode, por exemplo, um menino chegar dizendo que é uma menina. Qual deve ser a postura do professor nessas situações? Para que tudo seja encarado da melhor forma possível, tanto com a instituição escolar, quanto com a família, com os colegas de classe dessa criança. Acho que finalizou a minha pergunta. Quer começar, Paulo? Pode ser, sim. Bom, Viviane, né, ela complementou, né, algumas questões que já tinham sido colocadas e chamou a atenção para isso, né, que às vezes o professor que faz diferente, né, ele é visto com outros olhos, né, e às vezes é um olhar de, tipo, evitar, deixar de lado, é aquele que está querendo, né, tá chegando aqui com coisa nova. São filhos de pais professores, né, então eu já ouvi dizer como... Tá chegando agora, saiu agora da faculdade, acha que o mundo é essa coisa toda mesmo, bonitinha, assim, querendo fazer diferente, né? E, de fato, existe, sim, esse tipo de reação totalmente errada, né? Uma falta de ética incrível com esse tipo de atividade de pessoas que querem, sim, fazer um trabalho diferenciado. Bom, a questão do João, né, João, assim, você sinaliza para uma questão fundamental, né, assim, todos esses debates que a gente tem hoje, pós-identitários, de ver as armadilhas da identidade, né, e tudo mais, é para que a gente perceba, né, e eu faço questão de deixar isso muito claro aqui, não é que a gente não deve se dizer em algum momento, né, como você falou,
há momentos, né, de política mesmo, né, que é muito importante, né? E tanto Michel Foucault quanto a Judith Butler, né, eles já sinalizavam para isso em entrevistas, né, e textos de que se é demanda política, a identidade ela é válida, né? Então, assim, o que a gente tem que ter cuidado é de tipo, sabe aquela metonímia da parte pelo todo? É de tipo, você, em toda a tua complexidade, né, como ser humano, que tem, assim, atravessado por várias questões, se reduzir apenas a homossexual, se reduzir apenas a heterossexual, se reduzir apenas a mulher. E quando eu digo assim, apenas, não é que isso é pouca coisa, isso já é bastante coisa, né? Mas se trata mesmo de não se fechar dentro de uma determinada categoria, né? Mas de estar aberto, sinalizando, repito, né, que em caso, sim, de demanda política, de reivindicação, né, de políticas públicas, enfim, isso sim deve ser revisto, sem dúvida. Bom, se a questão de gênero já é um tanto complicada de ser discutida e trabalhada, né, dentro das escolas, né, das existências, a questão das transgeneridades, né, se tornam ainda mais complexas, assim. E eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo, né, de uma escola que tem do infantil ao fundamental 1. E eles viveram recentemente, né, uma situação dessa na escola. E o que eu poderia, né, te dizer, né, para além do que eu já disse, né, sobre a importância do conhecimento, né, sobre a importância, de repente, de uma formação continuada, se você não conheceu isso ao longo da tua graduação, que não é o teu caso, evidentemente, mas sem dúvida você procurar outros suportes também, porque você não vai dar conta sozinho disso. E eu acho que um dos caminhos era justamente falar com o psicólogo, com a psicóloga da escola, né? Para aí ver encaminhamentos. Por quê? Porque eu digo psicólogo, né? Porque certamente aquela criança, e aí assim, né? Não estou aqui estipulando faixa etária, mas supondo uma criança já com seus 9, 10 anos, né? Ela certamente, né, está vivendo um conflito dentro da cabeça dela, ela certamente, né, está vivendo dificuldades de pertencimento, dificuldades de se ver dentro, né, desse quadrado de meninos ou de meninas, e também está lidando com uma situação, né, muito certamente, de bullying, de preconceito, de homofobia, né, e muitas vezes, né, inclusive, essas situações de bullying, elas acabam comunicando aos indivíduos que eles são alguma coisa muito antes que eles percebam que eles são essa coisa, entre aspas, entende? Então, assim, diante dessa tua pergunta, João, eu acredito que, né, seria um estudo, né, assim, seria realmente, assim, parar para estudar, né, a gente está numa profissão, eu acho que, na realidade, todas as profissões a gente não pode parar de estudar, né, mas, sobretudo, a gente, né, que lida com identidades, com subjetividades, e que isso está acontecendo a todo momento, então a gente precisa, sim, estar se renovando, e seria justamente isso, né? Procurar ler sobre transgeneridade, procurar compreender essas situações na infância, conversar com pessoas, né? Como o psicólogo da escola, a coordenação, a direção. E aí, por exemplo, né? Ver a possibilidade, sim, de conversar com os pais, né? E aí, é claro, vendo como é que é a reação dos pais a isso, como é que é a reação da escola a isso, né? Porque aí já são, né, outras questões da mesma questão, né? Porque, de repente, a gente pode ter uma família que lide muito bem com isso, como foi no caso que eu citei aqui anteriormente, ou uma família que é totalmente aversa a esse tipo de coisa e vai tentar uma correção a todo custo. Tá? Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. E aproveito, tá, para agradecer mais uma vez a oportunidade de diálogo aqui com vocês, e, inclusive, eu estou aberto a qualquer outra dúvida, né, que vocês tenham, que queiram me procurar depois, enfim. Muito obrigado. Professora? Sim, então, Socorro, eu acho que o que ela fala bastante é da questão do enquadramento, né, que a gente tinha conversado antes, e ela trouxe algo que eu comentei hoje aqui em casa, inclusive, que é a questão de quando você tem um casamento hétero e você se recusa aos trabalhos domésticos, né? Esses trabalhos domésticos têm que ser divididos igualmente. Eu ouvi da minha família, a minha lista de casamentos é bastante grande e diversa. Eu casada com homens,
a minha família sempre falava, casamento nenhum seu vai durar desse jeito. Você não quer cuidar da casa, você não quer ter filhos. Então, esse enquadramento que gera uma briga cotidiana, para mim, ele foi solução, né? De pensar, olha, desse jeito eu não quero. Desse jeito não vai ser. Né? E me divorciei 3 vezes, me desvencilhando dessas tentativas de enquadramento, né? E aí isso se enquadra muito também na ideia que o Paulo falou sobre essa ideia do amor romântico, né? Esse amor romântico, ele não existe apenas nos casais heterossexuais, ele existe também nos casais homossexuais. Inclusive, com a reprodução do enquadramento heterossexual na vida homossexual. Né? Que aí a gente encontra, inclusive, dentro da comunidade LGBT, pessoas que vão afirmar que num casal existe, um casal de mulheres, existe um que faz o papel da mulher, um outro que faz o papel do homem. E o inverso para os casais de homens. Enfim, os enquadramentos realmente ainda vão ser espaço de muita disputa e de muita luta ainda para todos os corpos, né? Vivi não tem jeito de antes começar a falar como é que você tá bonita, criatura, nessa foto aí. Tá arrasando. Vivi falou aí do trabalho com o Laison, que eu tive a felicidade de orientar durante o PIBID. Acho que vale a pena vocês conhecerem, inclusive, o material que os dois produziram com as crianças, que é um material lindíssimo, lindíssimo. Eles produziram uma cartilha com produção de textos, com ruptura de várias coisas que nós discutimos aqui hoje, partindo das crianças, e a gente realmente teve a felicidade de ter essa professora aí que não estava dentro da casinha, né? Ela fugiu dessa caixinha aí que foi criada pela escola, independente da forma que iriam tratá-la. Infelizmente, às vezes a gente acaba se isolando um pouco no trabalho que a gente faz, para que a gente dê conta de criar essas rupturas. E aí são escolhas que a gente vai fazendo para a vida. Né? Não tem muito como fugir disso. E, por fim, João fala sobre a questão da transexualidade, transgeneralidade, que ainda continua sendo das discussões mais sensíveis e mais frágeis que a gente tem na discussão de gênero. Eu acho que, sobretudo, pelo recente, como é que a gente pode dizer? Eu acho que aparição mesmo de uma quantidade maior de pessoas trans na sociedade. Né? Essas pessoas foram politicamente encontrando espaço, ganhando força, e por isso conseguem hoje fazer uma discussão que está nos ensinando ainda. Né? Eu, inclusive, nesse momento, estou aí com a Lai, que está aí participando do grupo, um trabalho sobre pessoas transgênero, que a gente com certeza vai aprender muito juntas ainda. E aí, João faz uma pergunta que eu continuo fazendo para mim ainda. E eu não tenho resposta, tá? Tenho dúvida junto. Eu ainda continuo estudando sobre isso. Quando ele fala, como é que a gente faz quando a gente vê indícios de uma criança trans na escola, ou que essa criança se nomeie trans? E aí, essa questão do indício da criança trans, eu acho que ela tem um fio muito tênue aí, extremamente perigoso. Porque aí eu, professora, estou enquadrando aquele sujeito num determinado modo de estar no corpo dele. Então, aquele sujeito, criança, que ainda está se formando, conhecendo a vida, conhecendo o corpo, conhecendo os discursos que produzem o que é ser homem e o que é ser mulher, e eu, professora adulta, que tenho aqui toda uma organização na minha cabeça, pode ser uma organização maluca, que vai dizer, não, aquele menino ali não é menino, não. Aquele menino é menina. Aí eu vou em enquadro. A gente está aqui desde o início falando para a gente não fazer esses enquadramentos, porque esses enquadramentos não têm importância na nossa vida. Que aí eu vejo uma diferença quando eu vejo a criança que vai lá e se nomeia. Mas essa criança que se nomeia, ela está se enquadrando também? Ou ela realmente está sentindo? Aí eu acho que tem uma coisa de esperar o tempo responder. Acho que essa não é uma resposta fácil da gente ter
Tem um vídeo bastante conhecido que vai falar de crianças trans, é um vídeo da CNN, que é antiguinho até, que tem uma cena lá que me incomoda muitíssimo, numa entrevista com uma família, que a mãe vira para entrevistador e diz o seguinte, ela teve, por sexo biológico, um menino e uma menina. E ela disse, quando ele nasceu, quando ele tinha menos de 1 ano, eu já sabia que ele seria uma criança trans, que ele era uma menina. E aí perguntaram para ela, como é que você sabia disso? Aí ela respondeu, ele sempre gostou de vestido. Ele sempre brincou com as bonecas da irmã. Ele foi crescendo e pegava meus sapatos. Será que isso é a gente dizer que a pessoa quer ser trans? Uma criança de 1 ano de idade, 2, 3 anos? E aí estou colocando só como provocação, pensando, por exemplo, que os adereços femininos, ditos femininos aí, são muito mais legais do que os pensados femininos. Tem brilho, tem laço, tem saia, tem vestido, tem um punhado de parafernália, que normalmente isso não é colocado para o menino, porque o menino não deve ser assim. Então, João, não tenho resposta, é muito mais indagações, que eu acho que a gente ainda está aprendendo muito sobre os estudos trans. E aí, na verdade, eu tenho uma resposta. O que fazer? Respeitar. Para mim, isso é básico. A gente respeita o desejo naquele momento, a forma de compreensão do corpo. Que adereço a criança quer colocar no corpo, não sou eu que vou decidir se ele vai escolher ter um gênero feminino ou masculino no futuro. Eu acho que é a sensibilidade pautada no respeito, né? E a atenção se essa pessoa, que a gente enquadra como menino ou menina, vai precisar de ajuda, porque muitas vezes vai precisar. E a gente está atento e sensível ali para poder colaborar no que a gente puder. Como Paulo disse, né? Uma conversa com a família, o encaminhamento psicológico, a coordenação da escola, a direção da escola, a gente, como professora, funcionar como intermediária da situação. Mas eu acho que sempre com essa sensibilidade de não fazer o que a gente diz o tempo todo que não quer que façam com a gente, né? São os enquadramentos. É isso. Obrigada mais uma vez também. Como vocês sabem, estou sempre à disposição para outras conversas, outros espaços. E fica aí o convite da gente pensar possibilidades de conversas durante essa pandemia. E para quem tiver a fim de conversar num horário qualquer, é isso. Beijo grande. Eu queria só pedir mais 1 minutinho da atenção de vocês, gente. É só porque eu acabei assim, né? Fiquei tão hipnotizado, né? Vendo Socorro, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito. Esqueci aqui até de anotar os comentários dela, entendeu? No papel, porque acho que foi a única pessoa que ficou aparecendo aí, né? Mas enfim, saudades. E o Socorro, muito bom. Socorro é uma mulher super empoderada, né? Que também ensina muito, né? Sobre desaprender normas de gênero. E adorei as calopsitas. Bom, gente. Mais uma vez, né, meus agradecimentos. Obrigado, Wagner, por compartilhar também, né, esse momento aqui com você. Me sinto realmente muito honrado, aprendi bastante, né, sobre toda essa frase, né, de que a gente leva a vida para a sala de aula. Acho que é muito nesse sentido mesmo que eu penso a coisa. E estou aí, tá, gente, para o que vocês precisarem, tá? É só entrar em contato, vou ter o maior prazer do mundo em ajudar, se estiver ao meu alcance. Um grande abraço, um beijo e até a próxima também. Valeu demais, Paulo. Tudo de bom estar aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades e algumas por perto, né? De preferência. Com toda certeza. Um abraço faz falta. Muito obrigada, gente. Foi ótima essa conversa. Foi ótimo estar aqui discutindo e conversando com vocês. Para quem se inscreveu lá no formulário, a gente vai disponibilizar certificado depois, né? Agradeço os professores que estavam presentes e fizeram falas maravilhosas, me esclareceram, né, muitas coisas. Eu acredito que não tem mais ninguém, né, para fazer nenhuma fala nem inscrição, mas eu queria pedir só rapidinho, porque a gente precisa se aprofundar, né, no conhecimento. E se vocês não têm indicações de livros, de filmes, de alguma coisa que a gente possa fazer para estar pesquisando mais e se aprofundando nesse tema.
Se vocês quiserem, a gente pode abrir um grupinho daquele de, eu não sei se você já tem, no Google Drive, e a gente coloca coisas por lá. Ou então vocês mandam pelo WhatsApp. A gente manda para um de vocês e vocês compartilham. Perfeito. Esse Paulo topa. Ótimo. Também. Aí vocês escolhem uma maneira que for melhor. Obrigada. Eu vou Ok, encaminhar. acho que pelo WhatsApp dá certo. Pronto. Ok. E aí a gente Elaine? compartilha depois com os... Oi? Só lembrando uma coisinha assim, e os professores, se quiserem, podem mandar para o e-mail do CAPED e aí a gente disponibiliza, faz um material bem bacana para a gente divulgar nos grupos, né? O Centro Acadêmico tem grupo no WhatsApp, no Instagram, e a gente disponibiliza. E também lembrando que amanhã é o 5º dia de encontro, a gente já está na fase final dessa semana LGBTI+, e amanhã a gente tem não vai ser na plataforma do Meet, né? Vai ser pelo Instagram do CAPED, um vídeo de um calouro da gente, que é o Vini, que vai falar, né, vai fazer um bate-papo com a gente sobre a experiência LGBTI dele e vai nos presentear com uma maquiagem artística, ele que é tão talentoso, e vai colocar a gente para lá, para a gente discutir juntos e tal, e apreciar esse momento de arte mesmo. Adoro. Já quero, inclusive. Perfeito. Então, Bom ok, demais, todos convidados gente. para amanhã. Enviar umas referências aí para o e-mail certinho. Tá certo, mando Ok, também. obrigada, professor. Beijo grande. Tchau, gente. Abraço. Um abraço, Tchau, tchau. pessoal. Beijos.